Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube, nessa série que nós estamos fazendo sobre o sistema milenar dos chakras. E hoje nós vamos falar sobre o segundo centro de energia, o chakra sacral, que é esse aqui. Mas antes de eu começar a aula de hoje, eu quero falar para você, lembrar para você se inscrever nesse canal se você ainda não se inscreveu e ativar as notificações apertando no sininho. E assim, dessa forma, você pode receber todos os vídeos novos que eu estou colocando por aqui. Então, vamos entrar agora no nosso conteúdo do vídeo de hoje, o chakra sacral, segundo centro de energia. É um chakra feminino. Ele fala sobre sensualidade, sexualidade, criatividade, fala sobre o poder de magnetizar, de atrair o que você deseja para você na sua vida. A sua cor é o laranja e é exatamente por isso que eu estou usando essa roupa laranja. E essa cor ela está relacionada à alegria, a divertimento e por isso a conexão com o prazer. Em sânscrito, a palavra swadhisthana quer dizer no seu próprio lugar, de você se sentir pertencente dentro das suas emoções. E o elemento é água, não surpreendentemente, é um chakra que fala sobre emoções. O propósito desse centro de energia é movimentar, né? A água, ela movimenta. E a conexão dos relacionamentos com as outras pessoas. Esse centro de energia tem muito a ver com a nossa sensualidade, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de atrair. Por outro lado, o chakra raiz, o primeiro centro de energia, ele está mais relacionado à sexualidade, como uma forma mais instintiva de manter a espécie viva, né? No sentido de reprodução. O chakra sacral, então, ele governa as nossas emoções, o nosso prazer e a nossa capacidade de aproveitar a nossa vida. É uma energia que está muito conectada à lua, emoções, feminino, lua, então tudo isso. O grande desafio desse centro de energia é superar a nossa culpa, a culpa que a gente cria de sentir o que a gente sente. E também a nossa vergonha e também a nossa dormência, que muitas vezes é uma reação automática a um sentir que nós achamos que não podemos. Então, durante a nossa infância, que a gente começa a experienciar a vida através dos cinco sentidos, muitas vezes os nossos educadores, nossos cuidadores, nossa mãe e pai, eles não honram e não espelham e não dão espaço para que a gente possa sentir toda a plenitude, a magnitude e a intensidade de tudo que está acontecendo com a gente. E a gente não consegue regular as nossas próprias emoções e tudo que está acontecendo com a gente. A gente precisa que isso seja ajudado por aquelas pessoas que estão mais próximas da gente. E como eles foram crianças que também não receberam esse tipo de educação, eles não conseguem segurar esse espaço para nós. Então, a gente tem ali um começo de uma repressão muito grande e uma incapacidade de realmente sentir prazer a nível corporal. Em vez disso, nós criamos mecanismos de culpa, mecanismos de vergonha, como eu já expliquei antes. As glândulas relacionadas a esse centro de energia são na mulher os ovários e nos homens os gônadas, e estão relacionados exatamente a essa questão do prazer e da sensualidade. E quando existe um desequilíbrio no chakra sacral, ele se manifesta através de, claro, distúrbios dos órgãos sexuais. Nas mulheres é muito comum questões como TPM, como cistos nos ovários, como infertilidade, endometriose, e quando a mulher tem uma menopausa complicada também é um reflexo de um desequilíbrio nesse centro de energia. E o que pode causar mais especificamente o desequilíbrio? Então, claro que o abuso sexual é um trauma muito forte que com certeza
tem um impacto nesse centro de energia, também uma negligência, também uma frieza, também uma negação dos sentimentos da criança, que é o que eu já falei aqui, ou uma restrição muito grande nos movimentos da criança, fazer um cercadinho e limitar muito a movimentação necessária da criança pequena. E, claro, também uma educação muito repressiva, talvez uma religião muito excessiva, questões herdadas de pais que não resolveram as suas próprias questões relacionadas à sua própria sensualidade e sexualidade, e também famílias alcoólicas em que talvez não existia muito diálogo sobre isso, as coisas eram mantidas em segredos. Então, todas essas questões no histórico de uma pessoa podem contribuir para um desequilíbrio nesse segundo centro de energia. E como é que a pessoa ela se comporta quando esse centro de energia está desequilibrado? Então, se esse centro de energia está deficiente, ou seja, pouca energia passando por ele, a pessoa tende a ser uma pessoa mais reprimida, uma pessoa mais fechada, uma pessoa que não se permite ter muitos prazeres na vida, uma pessoa que acha que ela deve só seguir as obrigações dela. Então, falta água para essa pessoa, falta fluidez, talvez até uma rigidez no corpo dessa pessoa, uma rigidez mental, uma rigidez emocional, uma crença de que eu não tenho direito de me divertir, talvez até uma pessoa que não tenha um grande círculo de amigos, que não seja uma pessoa que tem uma vida social muito ativa. Por outro lado, quando a pessoa tem um excesso do chakra sacral, ou seja, um excesso de energia passando por esse chakra, então é uma pessoa que busca incessantemente o prazer. Ela só quer prazer na vida dela, ela só quer buscar aquilo que faz ela se sentir bem. E lembrando que ambos os desequilíbrios dos chakras, eles falam de uma falta. Então, é uma tentativa de compensar alguma coisa. E algumas pessoas, elas compensam através da falta e outras pessoas através do excesso, mas é sempre uma eterna busca por um equilíbrio, uma busca frustrada, na verdade. Então, algumas perguntas muito interessantes que a gente pode começar a se fazer para compreender mais como é que funciona esse chakra, quais são as características e como está esse chakra em você hoje você se permite aproveitar a sua vida, desfrutar a sua vida, você confia que a vida vai te dar tudo o que você necessita, tudo o que você precisa, você acredita que existe suficiente para todos, que existe uma abundância no universo, você se sente merecedora de aproveitar a sua vida, de sentir prazer naquilo que você faz? Você acredita que a gente está aqui no mundo para se divertir ou somente para dar duro, se sacrificar e trabalhar? Como são as suas amizades? Como está a sua vida sexual? Você sente entusiasmo pela vida? Você sente muita vergonha? Você sente muita culpa? Você sente que você precisa se controlar muito? E como é que você lida com as suas emoções? Então, a gestão emocional é uma característica muito importante da nossa vida, é uma questão que a maioria das pessoas não tem muita destreza, muita maturidade, porque a verdade é que nós nunca fomos ensinados, nem pelos nossos cuidadores, nem pela escola, a lidar com as nossas emoções, a sustentá-las, a senti-las de uma forma equilibrada e ter comportamentos e reações equilibradas e maduras. Então, geralmente o que acontece é que as pessoas ou elas reprimem as suas emoções, achando que elas só podem expressar aquilo que é apropriado e aceito pela sociedade, ou elas explodem, muitas vezes depois de um período de
repressão. Então, existe aí uma forma muito desajeitada e imatura de lidar com as emoções. Ou é um extremo ou é um outro, em vez de honrar, em vez de sustentar, em vez de compreender, inclusive, de onde vêm essas emoções. Uma outra pergunta que eu gosto muito, que eu acho interessante, é: você sente os sentimentos das outras pessoas? E se você responder que sim, isso pode indicar um certo emaranhamento, onde não existe limites certos entre você e as outras pessoas, e isso é uma coisa muito importante. Criar limites entre você e os outros, criar limites saudáveis nos seus relacionamentos, criar limites em você e o que você permite no comportamento das outras pessoas, e o que você permite dos seus próprios comportamentos. Essa questão do limite é extremamente benéfica para a gente começar a olhar na nossa vida. Quais são outras formas que a gente pode usar para equilibrar esse centro de energia? Bom, eu gosto muito de utilizar a cor laranja, é uma cor que eu antigamente usava pouco e que eu incorporei na minha vida. Também gosto muito de frutas e legumes e comidas em geral da cor laranja, e claro, temos óleos essenciais que a gente pode utilizar. Eu gosto muito da canela, eu gosto muito do grapefruit, que é a toranja, que são dois óleos muito bons para ativar, para energizar esse centro de energia. Uma outra questão que eu acho muito importante e pertinente relacionada a esse centro de energia são os vícios. A gente pode pensar como os vícios por substâncias, como açúcar, como álcool, como comida, como drogas, como trabalho, como sexo, enfim, qualquer substância, qualquer comportamento que cause uma dependência, que cause uma fissura. A gente pode pensar neles como formas de compensar um não sentir, compensar um buraco interior, uma forma de tentar lidar com emoções que são muito fortes e que lá atrás nós não recebemos essa educação, essa ajuda que os nossos cuidadores deveriam ter ajudado a gente a fazer, que é a regulação das nossas emoções. Então, o ideal teria sido uma mãe e um pai ajudar uma criança pequena a regular, a compreender, a sustentar, a sentir suas próprias emoções, até que ela conseguisse fazer isso sozinha. Então, isso seria um adulto maduro, equilibrado emocionalmente e responsável, que provavelmente não precisaria recorrer a substâncias que causam vícios. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, espero que esse vídeo tenha dado a você uma ideia inicial e clara sobre o poder desse segundo centro de energia, as grandes dádivas que esse centro de energia, inclusive, tem para nos dar, que é um resgate do nosso sentir, porque a gente não consegue curar aquilo que a gente não consegue sentir. E também um resgate com a nossa sensação de prazer, nos permitir sentir prazer novamente na vida, aquele prazer básico, aquele prazer que muitas vezes nós fomos envergonhados por sentir e que também é a razão pela qual a gente precisa tanto desses prazeres secundários, como a comida, como a bebida. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.